Bom dia, amados. Começamos hoje de novo, novamente, o Meditando em Deus. Continuando o livro de Paulo em Éfeso, o livro de Efésios. Ele escreveu à igreja em Éfeso. No capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Que coisa linda ver como o apóstolo Paulo amava as suas ovelhas, a maneira como ele intercedia pelos santos, como ele agradecia pela vida dos irmãos. E essa é a primeira coisa que nós queremos pensar um pouquinho. Será que nós temos dado graças a Deus pelas pessoas maravilhosas que Deus coloca do nosso lado, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos em Cristo? Na verdade, Paulo está falando isso: eu dou graças a Deus por vós, ou seja, pelos irmãos que estavam em Éfeso, pelos nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus pelas pessoas maravilhosas que Deus colocou na nossa vida. Claro que vai ter atrito, claro que vai ter dificuldade. Todos nós passamos por lutas e dificuldades e às vezes problemas dentro dos nossos relacionamentos, mas nós temos que agradecer a Deus por eles, porque através dos nossos relacionamentos, através das pessoas, nós somos trabalhados por Deus. Deus produz os frutos do Espírito em nós. Interessante que a Bíblia diz que Paulo lembrava dessas pessoas nas suas orações. Será que você, querido, tem lembrado nas suas orações do próximo, da pessoa que está do seu lado, do irmãozinho que está passando por alguma necessidade? Será que você tem orado pelos santos? Será que você tem orado pela sua família, pela salvação dos seus, pela salvação da sua família, pela salvação da sua casa? Sabe, queridos, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós nos preocupamos pelos outros, Deus cuida das nossas coisas. Eu tenho aprendido isso. O intercessor, ele não fica choramingando, orando pelas suas coisas. Não, ele ora pelas almas perdidas, ele ora pelos santos, ele ora pela igreja, ele ora pelos seus pastores, pela sua liderança, ele ora pelos irmãos que estão necessitados. E Deus, vendo nele um coração sensível, um coração misericordioso, um coração que se preocupa com o outro, Deus vem e cuida das suas coisas, cuida das circunstâncias, cuida dos problemas daquele que intercede e é sensível à necessidade do outro. Temos que aprender isso com Paulo. Paulo, sempre você vai ver Paulo orando pela igreja que estava em determinado lugar, pelos irmãos que estavam ali passando por algum problema. Isso revela o coração de Deus, preocupado com o outro, sensível à necessidade alheia e colocando todas essas necessidades em oração. Como temos que aprender com o apóstolo Paulo? No versículo 17, a Bíblia fala de que Deus, Paulo pede que Deus, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê do seu conhecimento. Como precisamos do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é algo maravilhoso. Nós vivemos nessa terra para conhecer a Deus. A Bíblia diz em Lucas 17:2: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, se referindo a Jesus. Se referindo a Deus Pai, quer dizer, e a Jesus, o seu Filho, a quem Tu enviaste. A nossa missão de vida é conhecer a Deus. É conhecer o Filho de Deus, é conhecer a pessoa do Espírito Santo, e através do conhecimento de Deus nós somos abençoados. Como podemos conhecer a Deus? Através da palavra, através dos seus mandamentos, através de uma vida de comunhão, de uma vida de unção, de uma vida de consagração ao Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus vai derramando sobre nós espírito de sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia, aplicado nas coisas práticas da vida. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus, sabedoria divina,
que é muito maior do que a inteligência. A inteligência humana ela é limitada, a sabedoria divina é ilimitada. A inteligência humana é finita, a sabedoria divina é infinita. E na medida em que nós conhecemos a Deus, caminhamos com Deus, Deus vai derramando espírito de sabedoria. E as coisas vão funcionando, porque a palavra de Deus vai entrando na nossa vida, nós vamos aplicando essa sabedoria de Deus no nosso dia a dia. E Deus vai revelando o seu poder, a sua glória. Por isso também Paulo aqui fala espírito de revelação. Revelação das coisas, sabe, os grandes mistérios da vida. Revelação das coisas ocultas, que outrora estava oculta dentro do coração de Deus. Na medida em que você cresce de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor, Deus vai revelando o seu coração. Deus vai revelando determinados mistérios, segredos que eu e você podemos conhecer se nós buscarmos o conhecimento de Deus, a sabedoria do alto e esse espírito de revelação que vem através do Espírito Santo e de uma vida devota, piedosa, consagrada diante de Deus. Aí a Bíblia diz no versículo 18, nós teremos o nosso entendimento iluminado. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ilumina a nossa mente, ela faz com que a nossa mente se torne brilhante, ou seja, ela se expanda no Senhor, ela cresça, ela promova o bem, ela promova coisas maravilhosas dentro da nossa vida e na vida de outros que compartilham deste entendimento de Deus. Nós somos iluminados na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento através do conhecimento de Deus, do Espírito de sabedoria e do Espírito de revelação. Como precisamos ser iluminados por Deus. Cada manhã que você busca a palavra de Deus, as coisas de Deus, Deus vai iluminando a sua vida e todas as trevas vão se dissipando, para que você conheça a esperança da sua vocação, ou seja, do seu chamado de filho de Deus, de homem e mulher de Deus, a esperança dos santos, a esperança dos filhos de Deus, aquilo que te espera tanto na glória como nesta vida, porque você pode viver um pedacinho do céu nessa terra. Se você viver na presença de Deus, se você viver nessa vocação, nesse chamado de filho de Deus, de herdeiro de Deus, você vai conhecer a herança dos santos, como diz Paulo, e as riquezas da glória de Deus. Ou seja, Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. O sobrenatural de Deus estará disponível para você, para a sua casa, para a sua família, se nós nos colocarmos nessa busca, a busca pelo conhecimento de Deus, pelo espírito de sabedoria, pelo espírito de revelação. Quanta coisa está disponível ao Filho de Deus e àquele que ama Jesus. A minha oração é essa, querido. Primeiro, que nós possamos entender o valor das pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor e nós possamos dar graças a Deus por elas e lembrarmos delas todos os dias da nossa vida. Que nós também venhamos, eu e você, buscar o conhecimento de Deus, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação do alto, para conhecermos os mistérios de Deus, aquilo que há de mais profundo dentro do coração de Deus através do seu espírito, e que nós tenhamos o nosso entendimento, a nossa mente iluminada pela palavra de Deus, uma mente cheia de Deus, uma mente cheia dos pensamentos do alto, para que nós possamos conhecer as riquezas da sua glória, a herança que nós temos como filhos de Deus, como santos, e a esperança do nosso chamamento e da nossa vocação em Deus. Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.